Opa pessoal, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo e eu estou com. Fala aí, rapaziada, eu sou o E Marçom. estamos aqui mais um episódio sobre os participantes. A gente tá vendo com o Jova se ele consegue entrar e participar com a gente, tá? Mas aí qualquer coisa a gente vai avisando vocês no meio do episódio. Enfim, estamos aqui, mais um episódio. Vamos falar hoje sobre o Z4, né? A zona da degola, os possíveis times Exatamente. que vão cair, o que eles precisam para fazer para evitar o rebaixamento. E além disso, no final a gente vai falar brevemente sobre a Copa do Brasil, né? A gente teve um jogaço absurdo essa semana. Dois, né, na real. E, enfim. Asson, pode começar aí, mano. O que você acha da Z4 e o que tá acontecendo aí? Bom, mano, no dia de hoje, dia 20/8, os times que estão no Z4 são o Santos, o Curitiba, o Vasco e o América. Só que a gente sabe que a zona da degola não é assim que funciona, né? Não são só quatro times que vão brigar pra cair. E, e nesse ano, cara, nessa temporada especificamente, a gente percebe que a briga pelo Z4 está muito mais interessante do que, por exemplo, o G4. Porque a gente tem o Corinthians, o Cruzeiro, o Inter, o Goiás, o Bahia e o Santos, o Curitiba e o Vasco, né? E o América também, que estão brigando para não cair. Então a gente vê muito mais times brigando para não ser rebaixado do que times brigando pelo título. É uma característica, mano, que, porra, é uma coisa que já era um pouco previsível, porque desde o começo do ano a gente já falava que, porra, essa temporada, esse campeonato ia ser um dos melhores Isso. brasileirões de todos os tempos. Porque tem muito time campeão, tem muito time que nunca foi rebaixado. E, e é isso aí, mano. E bom, a gente vê que o Santos está embatado com o Bahia, com 18 pontos. Então tá uma briga interessante entre esses dois. Não para os torcedores, né, obviamente. Porque Uhum. para quem vê de só é bom para quem vê de fora. Mas é uma diferença de pontos, cara, muito curta. Até mesmo pro Goiás, por exemplo, tá com 22. Então, a diferença do Santos pro Goiás são 4 pontos. E o Goiás está em 15º, já é um pouco de distância do Z4. E enquanto isso a gente vê o América e o Vasco, por exemplo, um pouco mais afundado. Então, cara, é muito imprevisível, porque apesar de a gente já ter uma noção mais ou menos dos times que vão cair, dos que podem se salvar, o futebol é uma caixinha de surpresa, mano. Esse tá sendo bem surpreendente esse começo. Começo não, né? Essa metade de É campeonato. isso aí, mano. A gente tem times que não eram pra estar na zona da degola hoje, né? A gente pensava muito bem que o Vasco não seria rebaixado, a gente pensava que o Curitiba até poderia surpreender. Ele era um dos cogitados, porém, é aquilo, né? A gente sabe que eles, e ainda mais que agora foram comprados, né? Se os caras estão ainda na Série A desde o ano passado, é porque eles têm um time, né? Então eles têm ali uma capacidade de fugir do rebaixamento. E o Santos também. A gente falou, eu até tinha falado no começo, eu vou até colocar aí na tela para vocês verem a questão do que a gente tinha feito, as nossas previsões no começo do ano, né? E o Santos ele não seria rebaixado, porém, ele era ali entre os últimos que estariam antes da zona, que eu mais falei que seria rebaixado, né? Entre todos ali é o que mais poderia ser. Porque, mano, o Santos vinha muito ruim. E logo acima do Santos a gente vê, por exemplo, o Bahia, comprado pelo Grupo City. A gente também não esperava o Bahia nessa situação. É, E assim, a gente vê, por exemplo, um Goiás, o Inter, que tá um pouquinho mais pra cima ali, um Corinthians mais pra cima. Só que assim, a gente pode dizer que pelo menos o Inter o Inter e o Corinthians ali não disputam rebaixamento. Pelo menos esse ano escaparam, né? Pois é, mano. Ainda assim, o Corinthians, por exemplo, no jogo de hoje contra o Cruzeiro, seria uma rodada muito importante pro Corinthians ganhar, mano, porque o Corinthians e o Cruzeiro disputam a mesma vaga, que é ali o 12º, 13º colocado, e é uma diferença de um ponto. Então, se o Corinthians ganhasse do Cruzeiro, por exemplo, iria encostar no Atlético Mineiro e ultrapassar o Cruzeiro. E também ia encostar no São Paulo, no Cuiabá também. Então já começaria pro Corinthians brigar, a sair da zona de rebaixamento de vez e começar a brigar por uma vaga de pré-Libertadores, Sul-Americana.
Mas acabou que empatou o jogo, que era para ser uma derrota, né? O Gustavo Mosquito mais uma vez saiu do banco e salvou o Corinthians. É, porra, é muito gratificante ver um cara ainda mais que estava 10 meses sem jogar, já voltar fazendo um gol e tudo mais. Mas ainda assim, cara, foi um empate chorado que deixa o Corinthians na mesma situação. Ainda a briga nesse ano é contra o rebaixamento. O Corinthians tem pouquíssimo ponto, porque 24 pontos, levando em consideração o elenco do Corinthians, o tanto que o Corinthians gastou esse ano, não era pra ficar só com 24 pontos em Isso. 20 rodadas, sabe? Isso, a gente. Ah, pode continuar, pode continuar. E. Pode falar, pode falar. Não, então, só ia falar também que o América Mineiro, a gente não esperava que fosse ser o pior time do campeonato. Porque o América, no começo do ano, a gente dava muito o América como um dos times que seria uma surpresa na temporada. E acabou que foi uma surpresa negativa, porque o América tá perdendo de todo mundo, tá apanhando de todo mundo. E no começo da temporada não foi assim. Eles chegaram na final do Campeonato Mineiro, fizeram boas partidas, ganharam do Cruzeiro, ganharam. Estavam com um time bem encaixado, mas acabou que no Brasileirão eles estão deixando a desejar e são os mais prováveis a serem rebaixados, desses sete aí que estão É brigando. isso, mano, é isso, falou tudo. E a gente pode ver, por exemplo, que, cara, você pra observar que os que estão agora na zona da degola, cara, o Santos, o Vasco, são times que não eram pra ser rebaixados, sabe? A gente sabe também que o Z4 ele é muito passageiro. Você vê times indo e vindo no Z4 e eles muitas vezes não são rebaixados. Isso acaba não querendo dizer nada, até porque o segundo turno começou agora, né? Mas chega a ser Uhum, preocupante, né? Pelo menos aqui, no caso do Vasco, onde foi prometido ali um clube que procura permanecer na Série A, foi contratado bastante jogadores para isso, jogadores bons. O Vasco ainda que foi muito bem na Série B ano passado. E não é o caso de hoje, sabe? O Santos em si, onde a diretoria prometeu que 2023 da sua gestão seria o melhor ano, coisa que não aconteceu, sabe? Claramente uma mentira, claramente. Até o caso do Corinthians mesmo, que recentemente tava na zona da degola, você vê que o Corinthians ele não é pra estar na zona da degola hoje. Ele não é. Ele pode não ter o melhor elenco do mundo, mas ele não estaria no Z4 ali. Facilmente ele conseguiria sair, né? Saiu, mas chegou a ficar. Então, tipo, chega a ser preocupante. Agora o caso, por uhum, exemplo, aqui. A gente tinha falado no começo do ano que times como o Bahia, Cuiabá, Goiás, até o São Paulo, né? Surpreendente, estariam na zona de rebaixamento. E, uhum, cara, isso vem surpreendendo, porque o Goiás ele conseguiu uma baita de uma vantagens comparado com os outros times, né? E o futebol dele é muito bom, muito bem apresentado. O Cuiabá tá em nono lugar, sabe? Na frente do São Paulo, que é finalista da Copa do Brasil. Na frente do São Paulo que tá na Sul-Americana, do uhum, Galo que até pouco tempo tava na Libertadores, do Cruzeiro em si que ganhou a Série B. Então, assim, você vê que o trabalho do Cuiabá ele é um trabalho muito, muito concreto, sabe? Ele é um trabalho muito difícil de você tirar, né? O Cuiabá que chegou metendo 3-0 no Flamengo, 3-0 no Santos. E, e assim, você vê que realmente o Cuiabá ele deu ali uma quantidade de coisa que a gente não esperava no começo do ano. Agora, a questão que fica é a seguinte, e aí eu vou entrar num ponto aqui, que eu até tinha falado com o Massol antes, mas eu não cheguei a falar aqui agora. Entre os times que estão no Z4, América, Vasco, Curitiba, ou os que possivelmente estariam, que seria o Bahia e o Goiás, todos têm experiência com rebaixamento. Todos têm experiência com estar com a pressão da torcida, com a pressão do ambiente completo ali do clube, coisa que o Santos não tem. O Santos é o único, o Santos ali, ele é o errado dessa lista aí. Ele é o errado, sabe? E tudo bem, não pro futebol apresentado. Eu acho que pelo futebol apresentado, o Santos deveria estar em 19º fácil, fácil. Agora, pelo clube, pela história, não é. E o emocional pega muito nisso. Você vê jogadores do Santos sentindo, você vê que, cara, pro Santos isso não é normal. Pro Santos isso não é normal. E isso começa a pegar em jogadores que já são tecnicamente fracos, porém emocionalmente também, né? Você tem muito jogador novo, seja no Santos ou não. João Lucas, Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga, que nunca, ele é velho, mas ele nunca chegou a
ter ali um auge absurdo na carreira dele, e ele, sabe, ele tem essa certa noção disso. O Luan Dias, por exemplo, que é jovem, Uhum. você tem ali o Lucas Pires no começo do ano, o Natan no começo do ano, jogadores novos, novos, o Joaquim em si que é novo, veio do Cuiabá, e assim, isso acaba sendo uma parada que frustra um pouco o torcedor santista, né? Eu acho que a gente já pode chegar a falar um pouquinho de cada time, né? A gente falar mais ou menos sobre se eles vão conseguir escapar. Pode entrar nesse tópico já, mas ou você quer falar alguma coisa a mais? Não, já pode começar. Inclusive, eu acho que seria interessante a gente começar de Uhum. cabeça para baixo, né? Começar falando do América e terminar. Terminar no Corinthians, né? Que eu acho que é o. A gente vai falando do América até o Corinthians e posição por posição. E o América, mano, como eu já tinha dito antes, é uma surpresa negativa, porque a gente dava muito crédito pro América, era um time ajeitado, era um time que mostrava um bom futebol no campeonato estadual. Mas a verdade é que, cara, o campeonato estadual é laboratório para muitos times. Então, por exemplo, o Cruzeiro, que não desempenhou bem no estadual, tá no Brasileirão Série A, tá pelo menos sendo um time de meio de tabela. O América, que foi o finalista, que, beleza, perdeu pro Galo e tudo mais, mas foi finalista e deu trabalho na final. E tá aí, cara, disparado o pior time do campeonato, com incríveis menos 24 Nossa. saldo de gol. Chega a ser bizarro, cara. É coisa que eu só vi no videogame, cara. Menos 24 de saldo de gols. E de verdade, eu não vejo o América saindo dessa. Porque o América tem 10 pontos em 20 jogos. 19, na verdade. Mas é difícil, cara, é difícil. E é uma situação até parecida com o Curitiba, algumas rodadas atrás. Que o Curitiba também, cara, era coisa de tipo 15 jogos e 8 pontos, uma coisa assim. E o América tá na mesma situação do Curitiba, cara. O Curitiba vamos falar um pouco mais pra frente, né? E diferente do América, mano, eu acho que o Vasco, que é o próximo que a gente vai comentar, apesar de ter pouco ponto, ter menos 15 de saldo de gol, tem uma perspectiva e existe uma luz no fim do túnel Uhum. pro Vasco, mano. Não, O que você concordo, acha? concordo. Cara, a gente tá falando do time que foi comprado pela 777 Investments. Então, tipo assim, você tem ali já uma organização absurda, né? O América também é SAF, o Curitiba também é SAF, o Bahia também é SAF. A gente tá considerando que eles vão ser rebaixados. Mas, assim, o Vasco é o que tá mais à frente de todos. Seja pelo tamanho do investimento, seja pela camisa, né? Que é gigantesca. Agora, agora assim, a Uhum. minha concepção é a seguinte, cara. O Vasco contratou. O Vasco, ele tá ali se equipando. Pro Vasco sair da zona do Uhum. rebaixamento é muito difícil. Porque, mano, se o Santos, que é o Santos, tá com 54% de chance de ser rebaixado e tá com 18, o Vasco tá com 13, velho. Sabe? E o saldo de gols pior. É uma É, questão que é muito. Cara, tipo assim, pro Vasco alcançar o Santos, que já tá no Z4, cara, eles teriam que ganhar duas seguidas e o Santos perder duas seguidas. E se teria que realmente acontecer isso. Aí o Vasco ultrapassaria o Santos. Porque se o Vasco, por exemplo, chegar a empatar com o Santos em quantidade de pontos, por meio de duas a três partidas, ainda assim perderia por questão de saldo de gols, sabe? Então, assim, é bem. E ainda também por vitórias, né? Então acaba ficando realmente bem aham. complicado pro Vasco. Apesar que a gente tá falando mais do América, né? Cara, eu acho realmente bem difícil o América fugir. Eu acho que o América ele não consegue também fugir da zona de rebaixamento. Ele tá realmente muito ruim. E o América ele surpreendeu. Na Sula realmente ele tava bem. Sabe? Era um time que a gente tava confiante. Na época, o Mancini tá no América ainda? Mancini, acho que é o Mancini Deixa eu ainda. conferir aqui. Deixa eu ver. Não, tá o. Ah, não, cara, tô ficando maluco, tô ficando maluco. Na época da Sul-Americana que o América tava bem, ganhando o Penharol e tudo mais, era o Mancini, realmente. Agora é o Bustos, ex-técnico do Santos. Pois é, Ah, sim, é famoso verdade. Bustos. E a questão que fica mano. Não, calma aí. É que no Google tem uma discrepância, cara, porque tem dois técnicos, tipo,
Tem o técnico Wagner Mancini e o treinador Fabian Ué. Bustos. Tá esquisita essa informação, mas eu É, acho que é, então. mas eu acho que é o Mas Bustos hoje em mesmo. dia é o Bustos, né? O Amancini, ele foi demitido pra vir trabalho do Bustos agora. Que, cara, eu já falei, mano. O Uhum, problema não é o Santos, o problema não é o técnico, não é o Santos, mano. Sabe? O Bustos seria um bom técnico. Ele começou a fazer merda no Santos, mas ele foi o único técnico que fez o Santos ser líder do Campeonato Brasileiro, sabe? E ter números ainda de pois estreia é. melhores que o de São Paulo em 2019 com um time melhor. Mas enfim, é... eu acho que o América ele não foge. Infelizmente, aí pro América já era, né? E realmente, cara, eu acho que a questão foi realmente falta de elenco, sabe? A torcida já pediu e não adianta, os caras não entendem, a Uhum, diretoria não entende. Parece que o Coelho foi comprado, mas ao mesmo tempo não foi, sabe? É bem complicado. uhum. Pois é, mano. O América começou o campeonato e tá continuando essa campanha medíocre não, né? Uhum. Ridícula, né? Levando em consideração as expectativas que foram criadas, é uma campanha ridícula, porque os caras não se reforçaram, não contrataram nem refúgio de outros times. E, cara, pra eles, e por exemplo, uma coisa muito discrepante se a gente comparar com o Vasco. Porque o Vasco agora contratou acho que foi a maior contratação, maior não, né? Diria que a terceira maior contratação dessa janela, Uhum. que foi o Payet. Francês, já atuou pelo Paris Saint-Germain, já atuou pelo Olympique de Marselha. E é um baita de um jogador, cara. Apesar de ter, acho que É ser nessa 30, faixa. não, 36 anos, né? E não ter nenhum título na carreira, mas enfim, é um craque absurdo, cara. Da mesma forma que o Lucas Moura, cara, no São Paulo, que tá no São Paulo com seus 30 anos e foi chutado do Tottenham, tá comendo a bola aqui, cara. E eu acho que o Paê vai ser a mesma coisa. Não digo que ele vai ganhar título, vai levar o Vasco pra Libertadores, porque não é assim que funciona o futebol. Mas se o Vasco conseguir se manter, conseguir continuar se reforçando no ano que vem, cara, pode brigar ali por um Carioca, pode dar trabalho na Copa do Brasil. Mas a prioridade é fugir do rebaixamento, cara. Mesma situação do Corinthians, mesma situação desses 7 times aí que estão brigando pra não É cair, velho. isso, mano, é isso. E assim, pô, vale destacar, mano, que o Vasco ele vinha como um favorito, não para ganhar nada, mas como um time que, pô, seria ali um time chato, sabe? Seria ali um Fortaleza, seria ali Uhum. um Bragantino pra esse ano. E cara, Pois é. Seria um time de porra, 7 pra com cima, né? É o certeza, que se mano, sabe? cogitava. Vinha uma ascensão absurda. Na própria pré-temporada, que teve aqueles amistosos, né? Com o Inter de Miami, com o River Plate. Cara, o Vasco, Uhum. ele, jo- ele, ele chegou a tomar uma caca do River, né? Mas, isso, ele ganhou Foi do três Inter a de zero se não me engano. Miami. E se eu não me engano, ele chegou a ganhar do River também uma época, se eu não me engano. Enfim, Ixi, ele não. terminou ali, mano, como um time parelho, sabe? Como um time que, pô, que não cai, sabe? Que não cai. E coisa que não aconteceu, né? Agora, eu não acho que o Pai ele vai fazer milagre nesse time. Mandolino faz verão. O time do Vasco continua horroroso, né? Eu ainda acho que o Santos pratica o pior futebol do Campeonato Brasileiro, né? Porém, o Vasco possui um elenco tenebroso também, cara. É realmente triste. Pelo amor de Deus, os caras contrataram o Maicon, o Carabarral. O que foi chutado do Santos, os caras contrataram, mano, sabe? O Juan Seco, cara. Tá jogando muito na Bulgária, tá? Inclusive, Caralho. mas pô, na Bulgária até eu jogo. E, e é realmente complicado. Eu acho que o Vasco, como eu já falei, eu acho que o Vasco ele não sai da zona de rebaixamento. E, cara, vai ser muito complicado. Apesar que o Payet, falando em si dele, cara, é um puta de um reforço. A diretoria acertou em cheio, em cheio. Mas, cara, sempre desculpa. O Payet jogando lá do Praxedes, mano, não funciona. É Não dá. bizarro, cara. E, pô, mano, esse elenco do Vasco, mano, a gente, apesar dos reforços e tudo mais, o Vasco sofreu pra empatar com o Bragantino lá no Nabizão. E o Vasco, cara, é bizarro até as estatísticas, mano. Que o Bragantino, tudo bem, é um time muito bem treinado, a gente já falou muito do Bragantino, é um time que é uma surpresa positiva. E o Vasco, cara, chutou um total de 8 vezes no É. gol
contra 24 do Bragantino, cara. E, pô, mano, é bizarro, cara, porque o time do Vasco não era pra ser tão É, ruim, velho. Os nomes que se salvam são o Verratti, que foi o centroavante que acabou de ser contratado pra ficar no lugar do Pedro Raul, que inclusive é muito melhor que o Pedro Raul, né? E os outros nomes, cara, pô, tem o Medel, é um volante chileno, bom de Figueiredo bola. Figueiredo também, mas olha o resto do time, é cara. muito ruim. Léo Pelé, Léo Jardim, beleza, um goleiro medíocre aí. O Robson Bambu tava de Isso. lateral. Nem no Corinthians ele jogou de lateral. E porra, mano, Marlon Gomes. O Marlon Gomes é até que aceitável. Mas aí, pô, Gabriel Peck, Lucas Piton, Orelhano, cara, jogadores medíocres, mano, que não era pra ser o patamar do Vasco, mano, porque chegou muito dinheiro pro Vasco. E esse dinheiro foi gasto de forma burra, mano. Não Isso. pode ser assim. Cara, e foi muito reforço, mano. E O Vasco contratou muito, foi muito, muito velho. reforço, cara. Cara, eles foram atirando pra todo lado, mano. Pelo menos dessa vez, com a condução do Payet e do Verratti, eles atiraram nos caras certos dessa Uhum. vez, né? E, pô, o torcedor vascaíno vai ter que torcer pra esse time da liga, pro Ramon Dias conseguir trabalhar bem com esses jogadores, porque a situação do Vasco tá feia, mano. Tá muito feia. E, cara, tem que torcer pra essa luz no fim do túnel aparecer, porque se continuar do jeito que tá, mano, vai ser rebaixado com um elenco milionário, mano. Uma coisa que é até semelhante um pouco com o Grêmio, quando caiu em 2021. 21 ou Foi 22, em não 21. lembro. Foi 22 a 21, 0 21, Grêmio. isso mesmo. É, isso mesmo. Pô, pegar o Grêmio como exemplo, cara, o Grêmio não tinha time pra cair em 21. Pô, tinha até o Douglas Costa, Isso, cara, é. que foi considerado uma contratação absurda na época. Acabou que o cara cuspiu no Grêmio. O cara não tinha comprometimento nenhum com o clube. E no fim o Grêmio foi rebaixado. Com o Vasco pode acontecer a mesma coisa, cara. O Vasco pode ser rebaixado com um elenco que recebe muito dinheiro e que foi gasto, foi investido um dinheiro absurdo, mano. E justamente, mano, cara, você tira os nomes do Vasco. Jair é bom jogador, Alex Teixeira é bom jogador, Figueiredo é bom jogador, o Gabriel Peck eu acho que ele é injustiçado, né? Eu acho que ele também é um bom jogador. Cara, o Pumita, ele é um bom jogador, tá ligado? Ele tá sendo ali muito criticado, ele Mas. realmente vem muito mal, mas, cara, a pré-temporada dele foi absurda, sabe? Eu acho que é muito uma questão assim, Uhum. é igual do Dodge do Santos, mano. Ele é bom jogador, ele pode ajudar, mas ele caiu com o time, sabe? Eu acho que realmente é isso. E. E, cara, você tem, realmente tem. O Vegete, inclusive, que veio. Só que assim, você vê que tem bons jogadores, beleza. Mas, cara, no contexto geral, foi o que a gente falou no último episódio. O Vasco ele apostou mais em número, em quantidade do que qualidade, sabe? Cara, o reforço dos caras era o Léo Pelé, Robson Bambu, Lucas Piton. Uhum. Todos foram chutados dos seus times. Maicon, Carabarral, Juan, todos. Todos, todos. Pois é, O mano. único era o Pedro Acho Raul. que. Uhum. E o Lucas Piton também, que ele era um jogador relativamente que disputava ali a titularidade com o Fábio Santos, É, mas era assim, cara. O Corinthians vendeu como se então fosse um é, qualquer, mano. justamente, isso Então. aí. É muito complicado, mano. É muito complicado. Você vê que, Uhum. cara, é triste, mano. Porque, porra, o Vasco não merecia isso, cara. O Vasco não merecia isso. Não merecia isso. Pô, mano, se os caras chegam e falam, mano, vamos conversar, sabe? Pô, o Vasco tem um bom goleiro? Tem um bom goleiro. Pô, o Vasco tem bons zagueiros aí. Cara, o Robson, Bambu, fala o que for, mas ele tem experiência na Europa, ele pode agregar. Um Léo Pelé, vamos elevar ele, vamos elevar. Vamos contratar um lateral direito, não vamos improvisar, sabe? Pô, o Alex Teixeira, ele é bom, mas Uhum. ele já tá meio velho, sabe? Vamos contratar um cara ali no meio. Pô, o Payet, cara, vamos tentar trazer um cara desse nível no começo do ano. Vamos tentar trazer um bom pra cada setor, defesa, meio e ataque, sabe? E esses caras vão. Não, a diretoria do Vasco contrata Maicon, mano. Pelo amor de Deus, mano, o Maicon,
Ele não jogou, ele jogou uma partida e ele já vai ser negociado pros Emirados Árabes, velho. Que negociação é essa, filho? Cara, não Caralho, dá, mano. velho. Não dá, não dá, Bizarro, não dá. velho. Impressionante. Amadorismo. Não dá. Bom, mano, passando aqui pro Curitiba, mano, mais um time aí que tá na zona do degola. E, mano, Curitiba no começo do campeonato fez tava sendo uma das piores campanhas da história do Brasileirão, porque o Curitiba não venceu nenhum jogo até deixa eu ver qual rodada? Puta, eu não vou saber qual que foi a rodada, mas até o jogo contra o Goiás. Curitiba passou por diversos jogos e não ganhou um, cara. E o Curitiba tinha dificuldade até pra fazer gol, mano. É um tipo de dificuldade que eu só vi, por exemplo, a Chapecoense em 2021, cara, quando foi lanterna, tá Uhum. ligado? Foi a décima. E o Curitiba tava Desculpa interromper, passando foi a por. 13ª rodada. Ah, Então, porra, cara, foram 13 jogos aí, mano, que o Curitiba só tomava paulada de todo mundo. E só que assim, não é uma surpresa tão grande o Curitiba tá nessa fase. O Curitiba não contratou, só mandou o jogador embora. Inclusive, teve jogador do Curitiba que passou por escândalo de aposta, né? Foi Isso, o o Aleph melhor do Manga. time. E, pois é, o melhor jogador do time passou por escândalo de aposta. E a gente vê, cara, que essa zica do Curitiba é desde a pré-temporada, mano. No Campeonato Paranaense. O Curitiba foi eliminado nas quartas de final pelo É, Cascavel, cara. Primeiro jogo perdeu de 3-1 e a volta, jogando em casa, empatou em 0-0, mano. é, Então, e porra, cara, a gente fala por exemplo, o Corinthians, o São Paulo, que foram eliminados pelo Água Santa, pelo Ituano, e porra, isso é um vexame. E só que a gente tá falando do Curitiba e do Cascavel, cara. O Cascavel é um time que eu não sei, deixa eu ver, é da Série D, mano. É o e porra, mano, um time de Série A ser eliminado por um time de Série D, cara, independente da fase, é um vexame. sim. E o Curitiba manteve essa sequência ruim, até que depois de vencer do Goiás, de 2-1, até que engatou bons resultados, né? Ganhou de 2-1 do Goiás, depois venceu de 3-1 do América, empatou com o Cruzeiro, ganhou de 2-0 do Fluminense, um resultado importante, mas logo em seguida já voltou pro normal, né? Tomou 4-1 do Botafogo, 1-0 do Bragantino e o último jogo que foi 3-1 pro Corinthians. E hoje joga contra o Flamengo, é provável que perca também. Então, de verdade, cara, Curitiba é mais um time que eu não vejo escapando. Só se, sei lá, tiverem lampejos assim que façam eles terminarem em 16º. Mas é contar com a sorte, cara, porque o Curitiba é um time que tá jogando muito mal. E eu vejo uma situação parecida com a do América. Então, cara, o Curitiba, eu sendo sincerão aqui, sendo sincerão, é, a gente falou que ele não seria rebaixado, até porque o Curitiba ano passado ele tinha um time muito bom, e por incrível que pareça, ele tinha um time bom. Igor Paixão, Aleph Manga, e enfim. A questão que fica é a seguinte, eu não acho uma parada muito, assim, errada o Curitiba ser rebaixado, sabe? Até porque, assim, a gente tá falando de um Uhum, time pequeno. O Curitiba é minúsculo, minúsculo. O Curitiba, ele, ele foi comprado pela SAF do Alberto Justo, né? Empresário e ex-apresentador. E, cara, o projeto do Justus é simples. O Curitiba, ele não vai ser bom a curto prazo. Ele vai ser bom a longo prazo. Ele falou isso desde o começo, ele falou, sabe? Daqui a 10 anos, o Curitiba vai ser um dos clubes mais respeitados do Brasil. E, cara, a gente sabe muito bem que o caso do Palmeiras foi exatamente isso. E olha que a gente tá falando do Palmeiras, tá? uhum. 2012. Não tá Então, errado, né? 2012, correndo o risco mito. 2014. Ah, pode falar 2012. 2012 sendo rebaixado. Em 2022, no caso foi 21, né? 21 e 20, mas enfim. Ganhando a Libertadores. Coisa de 10 anos, o clube subiu muito. E você vê que o Corinthians e o Palmeiras, isso foi em 2012, foi rebaixado. 15 já tava sendo campeão. Então, assim,
Cara, é questão de tempo, é questão de tempo. A gente tem que esperar. O Justus, ele fala que ele não fala de curto prazo, ele fala longo, né? Como ele é empresário, cara, a gente pode botar a mão no fogo por ele, mano, porque ele manja, mano. Ele é um cara que ele tem muita experiência dessa. Ele já salvou muita empresa do lixo, assim, sabe? Do lixo ao luxo. Então, assim, cara, o Curitiba não vai ser diferente, mano. Eu só acho que é o seguinte, ele não pode cometer o mesmo erro do Rueda. Ele tem que saber delegar cada função para cada trabalhador lá dentro. Então, futebol, ele não pode tomar conta. Tem que tomar conta do futebol. É um coordenador, é um executivo, é um gestor, é um. Ele tem que ser o cara que toma conta do clube ali, da empresa Curitiba, sabe? E assim, mano, eu não acho um completo errado o Curitiba cair pra Série B, sabe? Pensando aqui no caso. Ok, a gente sabe muito bem que é ruim o time cair pra Série B, a receita diminui muito, sabe? Proporcionalmente também, a torcida no estádio diminui também. Porém, cara, o Curitiba já tá acostumado com isso, sabe? Então eu penso assim, cara, que se for pro Curitiba cair hoje, pra vender metade dos lixos que tem lá e contratar do zero e subir de novo da Série B pra Série A e subir melhor, mais experiente, assim como foi o Corinthians mesmo em si, na época que ele foi rebaixado, eu não acho errado, sabe? Eu não acho errado. Eu acho que, ainda mais pra um time pequeno como o Curitiba, eu acho certo isso acontecer. Agora, você me desculpa, os caras contratar o Lucas Barbosa pra substituir o Aleph Manga, aí eu parei, velho. Aí eu parei. Aí entrega, mano. Aí entrega. É bizarro, mano. Pois é, mano. E, cara, é isso aí, mano. Quando você tem um projeto de reestruturação, um projeto que tem um grande empresário por trás, né, mano, que é o caso do Roberto Justus, não é loucura falar que é bom um time ser rebaixado. Como você mesmo disse, cara, vai cair receita, vai cair venda de camisa e tudo mais. Mas se você tiver a garantia de que você vai voltar e vai voltar mais forte, cara, é melhor você ficar, é melhor você cair Isso e aí, se sim. reestruturar do que ficar mantendo na Série A e só tomando, só sendo saco de pancada de Verdade, time verdade. grande, cara. E só não caindo por um fio, sabe? Então tá certo, cara. Porque a gente não tá falando do Santos, a gente não tá falando do Corinthians, do Cruzeiro, que são times gigantes que não costumam estar na Série B, tá ligado? O Curitiba é um time que, porra, mano, com todo respeito aqui aos torcedores aí do Curitiba, cara, mas não é um time grande, não é um time de relevância nacional. E é necessário que eles caiam para se reestruturar. É uma coisa que aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras e a gente já viu vários times caindo e voltando forte. Então, o próprio Porra, com Grêmio também, certeza. cara, que foi campeão da Série B e, porra, tá brigando aí pelo título. É um puta de um exemplo disso. Apesar de não ser uma SAF igual várias aí a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio é um baita de um exemplo desse caso. É isso, mano, é isso. Então, assim, eu acho completamente certo. Eu não acho errado, né? Tanto pelo elenco, tanto pelo, pelo, pela expectativa da diretoria, né? Contratações, enfim. Pode ir pro Uhum. próximo? Santão? Pode começar aí, Cara, mano. então, a Sua questão é a seguinte, especialidade. velho. O Santos sendo rebaixado no Z4, né? Foi muito que eu falei. O Santos ele não tá acostumado a isso, graças a Deus, né? E o complicado é o seguinte, cara. O complicado é o seguinte. O Santos não tem elenco pra Série B. Quero dizer assim, pra estar no Z4, o Santos não tem esse elenco, sabe? Eu não acho justo o Santos estar nessa posição. Tudo bem, pelo futebol sim, mas pelo elenco não. O Santos tem um elenco muito melhor que o Curitiba. O Santos tem um elenco muito melhor que o do Vasco. O Santos tem um elenco muito melhor que o do América. O Santos tem um elenco muito melhor que o do Goiás. Muito melhor que o do Bahia. Muito melhor que o do Cuiabá. A questão que fica é o trabalho. O trabalho não é bem feito. O Grêmio caiu em 21 pela troca de técnico. Thiago Nunes, Roger Machado, Mancini, aí primeiro ainda mais o Renato Portaluppi. Uhum. Então, assim, cara, é uma receita de bolo, mano. Uma receita pra você ser rebaixado é você ficar trocando de técnico e você não deixar um trabalhar. O Oder Hellmann, não defendendo ele, mas o trabalho dele no Brasileirão não tava ruim. Pelo incrível que pareça, não tava ruim, sabe? Vitória contra o Vasco, vitória contra o Bahia, goleada, empate contra o Palmeiras, não tava ruim. Só que em outros campeonatos estava, né? E não tô dizendo que gradativamente o Santos não ficaria ruim com ele
tomando conta do clube. Mas você vê, mano, que foi a interrupção de um trabalho, né? E eu acho que é o seguinte, é... Beleza, você precisa demitir ele, entendo, beleza, eu até relevo. Ele começou a fazer umas merda. Mas o errado não é você demitir ele agora. O errado é você trazer ele no começo do ano e você acreditar no trabalho dele. Porra, o Santos tava com o Derelma desde dezembro. Desde dezembro. O cara teve a pré-temporada, o cara teve a intertemporada e o time não rendia. No Paulistão, o Santos só não caiu esse ano, ou não sofreu risco que nem nos últimos anos, cara, por causa de um jogo ou outro que foi um milagre que o Santos foi jogar bem, mano. Porque contra o Ituano era bizarro. O Santos não jogou, tomou 3-0 lá, em Itu, e o Santos, você via pro banco os caras dando risada, sabe? É bizarro Uhum. você ver isso. Vitor, tem elenco pra cair? Não. Com o Aguirre consegue salvar o Santos? Eu, cara, eu acho que consegue, velho. Eu acho que consegue, porque a gente tem um bom técnico, a gente tem jogadores bons, a gente tem ali vindo reforços. Pô, só nesse meio tempo o Santos já trouxe Nonato que saiu do Fluminense, porém saiu bem. A torcida do Fluminense sente saudade dele. E a gente tem o Tomás Rincon, que pode auxiliar. E, e assim, só pra concluir, eu acho que pro Santos ele se salvar, assim como o Curitiba e o Vasco, ele deveria ter feito um projetinho desde o começo do ano, que é o quê? Você não gastar com quantidade, mas sim com qualidade. Você trazer 3 jogadores, um para cada setor, que auxilie os seus parceiros ali, sabe? A zaga do Santos, a zaga não, a defesa do Santos, só tinha o João Paulo como o cara mais visado pelo mercado, sabe? Você tinha Joaquim, que era do Cuiabá, você tinha João Lucas, que era do Cuiabá, você tinha Messias, que foi rebaixado com o Ceará, você tinha Gabriel Inocêncio, que veio do Água Santa. Olha isso, olha a defesa do Santos. Você tinha Lucas Pires, que veio do Sub-23 do Corinthians. Então, assim, Caramba, velho. você vê o meio-campo do Santos, você botava fé num ex-jogador, que era o Lucas Lima, você botava fé num Dodi, que veio do Japão, e num Rodrigo Fernandes, que já tava uma caca desde o ano passado. O ataque do Santos era bem estruturado. Soteldo, Marcos Leonardo e Mendonça. Ah, mas foi rebaixado com o Ceará, mas o Mendonça é um puta de um jogador no contexto geral. A questão que fica é, Soteldo em má fase, o Marcos Leonardo é o único que resolve, e o Mendonça também, ele só sabe se jogar na posição tal. E os técnicos colocaram ele do ano inteiro ele em posição errada, sabe? Eu ainda acho que ele é falho tecnicamente, porém assim, mano, mesmo que ele fosse o Neymar 2, cara, ele não ia adiantar, mano, o ataque ia continuar uma merda. Soteldo em uma fase. E, enfim, eu acho que a vinda do Tomás Rincon é um cara que vai ajudar o Santos. Já deveria estrear amanhã já, mas não vai, infelizmente. Provavelmente vai ficar na reserva. E, cara, pode me chamar de louco, mano. Mas a função do Rincon, ele tem que ser a mesma do Juliano em 21. O Juliano em 21 organizou. Eu canso de falar isso, cara. O Juliano em 21 organizou o Corinthians, mano. O meio-campo do Corinthians melhorou muito com a vinda do Juliano. Um cara que sabe, que tem noção. Imagina o Renato Augusto, que veio depois. Mas o Juliano que estreou, Uhum. cara, ele arrumou aquele meio campo. A esperança que eu, como Santista e todo Santista tem é que o Rincon ele venha pra ser esse cara. Ainda mais que ser um cara que ele tem, sabe, uma carreira absurda. Jogou na Juventus, em vários times aí da Itália, né? Com certeza, mano. E o Santos, cara, eu vejo. A gente pode comparar a situação do Santos muito com a do Corinthians também, mano. Que o Corinthians também é um dos times que a gente vai citar aqui mais pra frente, né? E essa situação de troca de técnico, cara, obviamente que do Corinthians foi muito, muito pior, mas é totalmente equiparável, cara, porque o Corinthians fez a pré-temporada, acreditou no Fernando Lázaro no começo do ano, não era pra ter começado assim, né? Era pra ter ido atrás de um técnico de verdade. O Corinthians impediu o Fernando Lázaro de ir pra seleção na Copa pra ficar no Corinthians e trabalhar como treinador. Então, cara, além de ter fugido do clube, fudeu a carreira do cara, porque ele podia ter ido pra seleção, mas enfim. E essa troca de técnicos durante a temporada, cara, que foi que fudeu tudo, porque o Corinthians trouxe o Cuca, demitiu depois de 2 jogos,
ficou com o Danilo e agora veio o Luxemburgo que tá sendo, é, tá sendo depositada a confiança da diretoria e de alguns torcedores nele, né? Não é meu caso. O Luxemburgo não me engana. Eu não me iludo por 11 jogos de invencibilidade, né? Que foi o que muitos torcedores se iludiram. Mas enfim, voltando a falar do Santos, é, é isso aí, cara. Essa luz no fim do túnel tá chegando. O Santos, eu ainda, apesar desses reforços, apesar de estar se reestruturando aos poucos, ainda tem problemas internos, cara. Como, por exemplo, a questão do Marcos Leonardo querendo forçar a saída, do David Washington ter saído. E, de certa forma, cara, isso é uma coisa que abala o moral dos Com certeza. jogadores. E, bom, é perigoso, porque a gente tá falando de um time que, como você mesmo já tinha citado antes, cara, tem o emocional abalado, cara, porque o Santos acumulou muitos resultados negativos. E os resultados negativos não são negativos só pro time, não são negativos pros torcedores. O resultado negativo pesa muito no conceito dos jogadores. Porque é uma coisa que eu sempre repito, cara. Uma das coisas mais importantes no futebol é o psicológico. E se não existe confiança, se não existe um trabalho mental feito dos jogadores, cara, vai continuar se afundando, mano. Então, apesar de todas as contratações, apesar de tudo isso, o Santos precisa render. Porque se não render, isso vai acabar afetando o psicológico dos jogadores, vai afetar a paciência da torcida, principalmente, né? Porque a gente sabe que a torcida do Santos é pavio Uhum. curto. E em algum momento, cara, se os resultados não vierem, vai tudo por água abaixo e o Santos vai cair, inevitavelmente. Mas do jeito que as coisas estão se encaminhando, pelo menos olhando as notícias recentes do Santos, tá se encaminhando para o Santos sair do Z4. E, obviamente, o Santos não vai brigar. Esse ano o Santos não briga por mais nada, só briga para fugir do rebaixamento. Mas já é um progresso, porque o Santos já era um. Porra, no começo do ano já era dado como um dos times que ia cair. É isso, mano, é isso. E assim, você bem lembrado, se falou o bagulho do Marcos Leonardo. Cara, é mais uma infantilidade da diretoria, mano, sabe? Você promete uma venda pra um jogador e você vende o outro que acabou de subir. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O Marcos vem sendo artilheiro há 3 anos do Santos na Série A, salvando esse time lixo. E quem é vendido primeiro pro Chelsea é o David, que acabou de subir, fez um gol, já tá indo pro Chelsea. Não dá, mano, sabe? E aí o Marcos, cara, o Marcos ele tá certo, cara. Ele tá certo, tudo bem. Ele tocou um pouco na consciência agora, viu que, mano, o Santos não ser rebaixado é mais importante que qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outra mentira prometida pelo presidente. Mas a questão que fica é a seguinte, mano. Você vê que é tudo diretoria, cara. É tudo diretoria, mano. Há quem fala que o Rueda quer rebaixar o Santos pra comprar ele mais barato no futuro. E eu não duvido, cara. Eu não duvido, porque tudo que acontece é contra o Santos. Tudo que ele faz, que ele fala, é contra o Santos, mano. É contra o Santos. Agora ele tá desesperado, querendo contratar jogador. Mas cadê o Falcão no começo do ano? Cara, o Galo, em 2 semanas fez mais que o Falcão fez o ano inteiro. Qual que é a desculpa do presidente? Cara, o Falcão não sabia o nome de jogador. O Falcão, ele tava assistindo a final de Wimbledon no Morumbi, antes de Santos tomar 4-1 de São Paulo. O Santos precisando de alguém que fale, que explique. O Rueda fumando lá no quartinho dele e o Falcão lá assistindo final de tênis, mano. Cara, não dá, não dá, não dá. E assim, é aquilo que eu falo pra você, mano. Acima de tudo, o Santos tem que ter emocional. O Santos tem que ter emocional pra superar isso, cara. O Jean Lucas, ele tá fechadaço com o Santos. Coitado, ele tá fechadaço. Ele quer ajudar o Santos, sabe? O Marcos, ele deixou toda aquela treta de fora pra voltar pra fechar com o Santos. O Soteldo, toda aquela treta também que deu, que eu já expliquei aqui do aniversário dele, ele fechou pra voltar com o Santos. Tá todo mundo fechado, sabe? Então, assim, cara, só tem que ver como que vai ser. E só pra encerrar também, do Santos, amanhã vai ter Santos e Grêmio na Vila Belmiro, né? Vai ter uma puta de uma coincidência, porque o Santos vai pegar o Grêmio. Como assim pegou em 21, com a volta da torcida, no Z4, precisando ganhar, com aquele desespero absurdo. Já jogaram, meteram o Sal Grosso até na cueca do Lucas Lima.
Pelo amor de Deus, alguma coisa sair pra gente fazer algum gol e ganhar, sabe? O Santos precisa ganhar amanhã. E eu já adianto aqui, se o Santos não ganhar amanhã, fudeu. E eu falo tanto pelo quesito estatístico e tanto pelo quesito de cara, de acreditar mesmo, assim, sabe? Que pra quem é supersticioso, mano, amanhã vai ditar o final do Santos e infelizmente ou felizmente vai ser rebaixado ou continuar na Série A, né? Exatamente, mano. Passando pro próximo aqui, mano. Bahia, que tá empatado com o Santos em questão de pontos, ambos com 18. E, mano, assim como a gente já citou antes, o Bahia é mais uma das SAFs aí. Provavelmente a maior SAF, né? Porque foi Com comprada certeza. pelo Grupo City, né? O Grupo City que atualmente é o, porra, é absurdo. Os caras acabaram de ganhar a Champions League com sobra, com a maior facilidade do mundo. E o Bahia faz parte desse grupo, mas diferente do Manchester City, o Bahia City tá passando por poucas e boas aí, É, cara. É, o dinheiro investido não dá pra saber se o que que aconteceu, porque o Bahia no começo do ano eu lembro que contratou bastante, né? A gente vê alguns nomes até conhecidos, como o Ademir, que foi destaque do América Mineiro, foi destaque não, né? Mas chegou a jogar no Atlético. O Raul Gustavo, que era do Corinthians. Tem outros jogadores como o Léo Cittadini, o Canu, que era do Botafogo. Então, são jogadores já conhecidos aí pela Série A, que já tiveram passagem em times grandes, mas isso não significa nada, cara, porque o Bahia não tá rendendo. Os últimos jogos do Bahia não são resultados tão ruins, na verdade, porque o Bahia, o último jogo, perdeu de 1-0 do Atlético Mineiro, ganhou de 3-1 do América e teve dois empates seguidos, né, com o São Paulo e com o Corinthians, de 0-0. E os outros jogos foram empates, derrotas, jogo que já eram esperados. isso aí, mano. Mas no. Então, mas ainda assim, cara, esse tipo de resultado, apesar de não ter uma regularidade, isso é preocupante, cara, porque a gente tá falando de um time que investiu muito, um time que tem muito dinheiro e, cara, se cair pra Série B, mano, a gente tem que lembrar que o Grupo City é um grupo que quer times vencedores, é um time que quer formar times que ganhem títulos. E o Bahia caindo pra Série B, mano, vai totalmente contra essa filosofia. E aí, obviamente, a gente pode culpar não somente os líderes do Grupo City, porque os caras eles só estão jogando dinheiro, né? Mas principalmente os diretores esportivos do Bahia, cara, porque contrataram errado, contrataram jogadores refúgio de outros times. E caindo pra Série B, mano, pode ser que o Bahia seja visto com outros olhos aí pelos investidores, né? Então, ao invés de ser uma prioridade de investimento, de ser um time que, pô, os caras vão olhar e vão querer jogar dinheiro, porque vai ser um time que vai dar retorno. Se cair pra Série B, não vai ter essa visão. Eles vão ver um time com mais um qualquer que tá brigando pra subir. Então, é perigoso. O Bahia tem que ficar de olho aberto e tem que se manter na Série A para manter os investidores ativos no clube, né? É isso, mano, é isso. E assim, a visão que eu tenho, cara, a visão que eu tenho, o Bahia ele é muito mais, é, ele tem uma porcentagem muito melhor de vitórias e empates que o Santos, sabe? A frequência do Bahia é muito melhor, né? À toa que ele tá na frente. E eu Uhum. falo, cara, o Bahia é muito mais fácil de escapar da zona do que o Santos, sabe? Aí a questão que fica é, elenco? Não. Eu acho que é a questão da comissão técnica, né? Que é muito fraca, mas ainda assim, Uhum. anos-luz à frente do Santos. E aí é até surpreendente a gente falar, porque o Santos ganhou de 3-0 do Bahia. Começou na terceira rodada. Então, Pois é. assim, é complicado, é duro. Eu ainda acho que o Bahia ele pode escapar, né? Ele pode escapar, vai jogar hoje contra o Bragantino. Vamos ver como que vai ser, né? Rezar pra perder, né? Porque pode dar o Santos. Agora, cara, você vê, mano, o Bragantino não, o Bahia, ele tem jogadores, cara, que
são pouco conhecidos ali, sabe? Você tem um ou outro, Raul Gustavo, Ademir, e ainda assim, cara, pô, o Ademir não é tudo isso. O Raul Gustavo não é tudo isso, a gente sabe. É, cara, o melhor jogador do Bahia é o Jacaré, mano. O Vitor Jacaré ali, que até foi uma surpresa, né? Porque ele tá incrivelmente bem. Agora, pelo menos em números, né? Agora, pô, de resto você não tira muito, cara. Você realmente não tira muito. Eu acho que o Bahia ele pode até acabar se salvando, porém vai depender muito ali da comissão técnica pra ajudar, porque o elenco em si não ajuda, mano. Pois é, Quer mano. passar? Por E ainda Não, pode mais falar, que. fala. Então, só ia falar que ainda mais que agora que a janela fechou, né? Então não tem mais como o Bahia se reforçar. Então, cara, tem que segurar as pontas aí até o Isso final aí. do ano. Aí já podemos passar pro próximo, que é o Goiás, mano. Que já tá um pouquinho mais à Uhum. frente, né? Tá com 4 pontos de vantagem sobre o Bahia e Santos. Mas ainda assim, cara, tá em 15º, tá na zona de perigo do campeonato. Então, mano, o Goiás ele é um time que cara, ele incrivelmente mantém uma frequência interessante, né, cara? Porque, tipo assim, elenco não tem, a gente sabe bem disso. É melhor que o do Aham. Bahia? Pô, eu acho que não, mas ainda assim é um time que, cara, a comissão técnica ela tá muito fechada, mano, ganhando do Bahia, tá ligado? É, você tem um jogador ou outro, Palácios, Walter ali, pra ajudar, mas você ainda assim não tira muito material humano, sabe? É, a questão que fica é a seguinte, cara. O Goiás ele tem que manter essa regularidade, tem que continuar mantendo, né? O Goiás ele não perde a 5 jogos no Brasileirão. Então, assim, ele vai manter isso. Eu já falo que o Goiás ele não vai ser rebaixado. É coisa que vai completamente contra o que a gente esperava do começo do ano, né? Que ele seria rebaixado. Mas assim, realmente, cara, eu acho que o Goiás ele tá sendo mais uma surpresa do que uma coisa que a gente esperava, né? De ser rebaixado. Porque, cara, o Goiás ele oferece isso pra qualquer outro time hoje. Mesmo sendo muito ruim, sabe? Ele oferece isso. Ele não é aquele time que você fala, mano, caraca, é vitória na certa, sabe? O Santos também ganhou do Goiás, ganhou de 4-3 na Vila, mas, cara, foi um jogo que eu falo, cara, eu sou santista, eu falo, o Santos garfou demais, filho, sabe? Teve pênalti não marcado pro Goiás, era pra ter sido empate, e ainda assim, mano, o Goiás é um time que é meio chatinho, né? Ele é meio chatinho. E assim, a gente já passando pro próximo, você quer falar uma coisa do Goiás ou pode passar? Cara, você vai falar que o Goiás foi um. O Goiás conseguiu meter 3-1 no Corinthians, na época do Cuca. Foi o primeiro jogo do Uhum. Cuca, na verdade. E já chegou tomando 3-1 no Goiás, pra você ver o nível do Corinthians. E é isso aí, mano. O que você falou tá perfeito. O Goiás, apesar de ser um time que, porra, depende de Apodi, de Bruno Melo e de Matheus Babi pra se manter na Série A. Parece até ironia, porque, porra, são jogadores Aham. ultrapassados, né? Todo mundo sabe. Mas ainda assim, cara, o Goiás tem essa capacidade de fazer alguns jogos bons. Como você mesmo disse, já são 5 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. E apesar de terem tomado um sacode contra o Estudiantes na Sul-Americana, porra, já era esperado que isso fosse acontecer, né? Mas no Campeonato Brasileiro eles estão segurando bem as pontas e tem tudo pra se manter, cara. Tem tudo pra se manter. E vai completamente contra o que a gente esperava que. Pô, mano, a gente chutava que o Goiás ia ser o lanterna, É, assim, disparado. pois é, mano, pois é. Indo agora pro próximo, né, que é até tanto quanto estranho a gente falar de Z4 e a gente falar dele, mas eu acho bem difícil também, Uhum. assim como o Corinthians, né, que tá logo acima, o Inter, mano. Cara, o Inter não cai, Aham. mano. Um fato, né? O Inter não cai nem fudendo. Então, tem nem muito o que falar, cara. A situação do Inter, a gente já falou bastante do Inter no jornalismo nesse ano. E tudo bem, o Inter não tem um time que briga por título, mas é um time que tá vivo na É isso, Libertadores, né? Não dá perfeito. pra negar isso. É, desses times fudidos aqui que a gente tá falando hoje, é o único que tá na Uhum. Libertadores, cara. É o único que tá numa competição relevante e tá brigando de fato. Mas é aquilo, cara, o Inter não tem elenco.
Mas não é uma coisa que, porra, precisa se preocupar porque vai cair. Porra, tem que ficar de olho aberto. Não, cara. A situação do Inter tá tranquila em questão de rebaixamento. É, não se encaixa muito na temática do nosso vídeo hoje. Mas o Inter tem que ficar de olho aberto em questão de se classificar para outros campeonatos. Porque o Inter não classificou na Copa do Brasil, né? Obviamente, né? Porque já tá na final. Mas o Inter não fez uma boa campanha na Copa do Brasil, tá na Libertadores, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar. E se continuar jogando do jeito que tá no Campeonato Brasileiro, se continuar na meiuca aí, não vai classificar nem pra Sul-Americana. Então, porra, tem que ficar mais esperto, porque o Inter não tem elenco pra ficar perto de zona de rebaixamento. É isso, mano, é isso. E assim, é, inclusive já deixando o Inter de lado e fazendo uma menção rosa aqui, já emendando também com a Copa do Brasil, cara, a gente falou uns tempos atrás que o Corinthians poderia ser rebaixado, mas é um caso já muito distante. O Luxemburgo ele vem encaixando um esquema tático ali que vem ajudando muito o Corinthians, né? Agora, mano, antes de ir pra Copa do Brasil, que a gente já emenda com o Corinthians já, quer fazer uma menção rosa, mano? Sobre se o Corinthians tem uma chance ainda de ser rebaixado? Ou não? Cara, eu acho que rebaixamento, eu acho que tem que ser muito pessimista para o corintiano pensar em rebaixamento ainda. Mas a desconfiança sempre vai existir, cara. Pô, não confio nem na minha sombra, cara. Eu vou confiar no Corinthians. Não, não é assim que... Então, porra. Mas é aquilo. O Corinthians tá com 24 pontos, tá relativamente tranquilo em relação ao Z4. Mas poucas rodadas atrás a gente tava dormindo no Z4, sabe? Então não pode relaxar um segundo. O resultado hoje foi importante contra o Cruzeiro. A gente foi um ponto fora de casa. Porque o Corinthians é uma porra jogando fora de casa, ainda mais no Mineirão, que é uma desgraça. Mas, enfim. Corinthians era para ter ganho esse jogo, né? Seria o ideal, mas empate não tá de todo mal. Mas falando mais sobre a fase em si do Corinthians, cara, o Corinthians era um dos poucos times, era junto com o São Paulo, era o único time que estava vivo em três competições. Estava vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão. E agora caiu na Copa do Brasil contra o São Paulo, né? Infelizmente era previsível, mesmo ganhando o primeiro jogo, era previsível quando eles ia perder esse jogo. Porque, como eu já disse, eu não me iludi pelos 11 jogos de vencibilidade, não, cara. Esse esquema tático do Luxemburgo pode falar o que quiser, cara, mas ele era carregado pelo Roger Guedes, cara. O Roger Guedes era o coração e o cérebro do time ao mesmo tempo. Saindo o Roger Guedes, mano, a gente precisa depender de outros jogadores, como o Renato Augusto, o Matias Rojas, que tá se encaixando ainda no time, que são jogadores que a gente não pode contar pra uma temporada inteira. Então, cara, é uma situação muito delicada essa do Corinthians, cara. E essa decisão contra o São Paulo, cara, Pô, chega até a ser bizarro, cara, porque o Duílio falou rindo numa entrevista sobre a invencibilidade e tudo mais, e ele falou: a gente ficou 11 jogos sem perder e tudo mais, mas aí logo o que a gente não podia perder, a gente É, perdeu, né? Fazer o quê? acredito Justamente ainda. assim que ele falou na entrevista, entendeu? Porra, cara, então a gente vê, mano. Já cansei de falar, mano. É uma diretoria incompetente, patética e que não dá pra saber como é que esses caras são profissionais de futebol, sabe? Porque não é possível que não tem gente melhor pra estar ali, Sim. sabe? Enfim, mano. Mas sobre o rebaixamento em si, mano, fechando aqui sobre o Corinthians, não tem muito com que se preocupar por enquanto. É isso, é isso. Eu vou agora falar um pouco da Copa do Brasil do Corinthians. Cara, é aquilo, né? É decepcionante. É decepcionante. Vendo assim como rival, pô, você não pode entrar contra um rival, mesmo que seja na casa dos caras, Uhum. recuado, velho, sabe? Tudo isso passa pro elenco, mano. Tudo isso passa. Você chegar e você ensinar uma filosofia na qual você vai ficar recuado e você vai aguentar 90 minutos sem tomar gol, cara, isso não se pode, mano. Isso não se pode nem contra um Cuiabá da vida, nem contra um Real Madrid. Você não pode. Se você entrar com essa filosofia, você vai perder. E você vai perder não porque a sua defesa é fraca, mas sim porque você não vai buscar o jogo, você não vai buscar ganhar, aumentar o resultado. E foi o que o Luxemburgo fez, mano. O Luxemburgo ele recuou o time inteiro.
Você vê o Renato, Escalou isso, errado escalou ainda. errado ainda. Você vê o Renato Augusto sem ser utilizado, sabe? Ele tava no meio ali à toa. Ele até tem até uma postagem da TNT que ele falou pra. Acho que foi pra ele ser substituído pra colocarem pra marcar o Rafinha, né? Se eu não me engano, uma coisa assim. Isso eu acho que ele foi Foi desmentido desmentido? já. Acho que ele. Acho que o próprio Renato Augusto, inclusive, falou: Ah, não sei de onde vocês tiraram isso daí. Porque Então. a gente sabe, a gente inventa umas Então, coisas, né? acontece que, mano, você mesmo assim você consegue ver como que, cara, o Corinthians ele entrou recuado e não foi nem por uma questão dos jogadores quererem, mas sim por questão técnica, sabe? Cara, Pois você é. jogou que nem uma criança contra um time cara, a gente pode falar entre todos na Copa do Brasil hoje, é o mais confiante a ser campeão. Pode não ter o melhor elenco, pode não ter eh, o melhor planejamento, porém é o mais confiante. É o mais confiante, sabe? O Santos, não canso de citar o Santos. O Santos da Libertadores 21, cara, ele era um time muito pior em todos os quesitos que o Palmeiras. Só que o Santos ele entrou muito confiante. Ele entrou muito confiante. É o caso do São Paulo hoje. O São Paulo ele é um time pior, porém ele entra muito confiante. E você não pode, cara, jogar contra um time como esse, fora de casa, e desse jeito, sabe? Então, eu Uhum. ainda acho que aconteceu o que a gente já imaginava, que era o São Paulo passando, não tem como mentir isso, porque é de fato. É um fato, é um fato. São Paulo tem muito mais time que o Corinthians, em literalmente todos os quesitos, seja em técnico, seja jogadores em si, seja os reservas. Agora, cara, eu acho que assim, a gente tá falando de ida e volta, tá ligado? Eu falo que quando é mata-mata, velho, você vê Inter passando do River, tá ligado? Você vê na Copa do Brasil o Uhum. CRB passando na passada, passando do Palmeiras, tá ligado? Você vê casos assim que, cara, mata-mata, filho. Sabe? Aquele time lá, ele tava passando do São Paulo, acho que não lembro se foi na Copa do Brasil, ou foi no Paulista, eu não tô lembrando agora. 15 alguma coisa. Lembra que o São Paulo meteu uma goleada neles? Puta, não vou lembrar, Mano, mano. enfim. Você vê que os caras ganharam do São Paulo, que era vice-campeão paulista. Vice não, era recém-campeão paulista. E na volta tomaram caca, mas ainda assim os caras ganharam. Então, tipo assim, mata-mata, filho. Você tá falando de 180 minutos que pode dar qualquer time, cara, né? Porém, acabou vencendo o que a maior parte imaginava, né? Que era o São Paulo. Com certeza, mano. E, cara, o Corinthians entrou com uma postura muito covarde nesse jogo. Não dá pra entender se é pressão do estádio, se era pressão fora do estádio, né? Porque o Corinthians teve o ônibus apedrejado, né, antes de entrar. Mas, enfim, o Luxemburgo escalou o time errado e com a mentalidade errada, porque ele entrou com uma linha de quatro zagueiros, entrou com um time que parecia ser um time reativo, que não foi o que aconteceu. O Corinthians entrou de retranca de verdade, com todos os jogadores na defesa. Tive a. Eu não posso falar com precisão porque eu não consegui acompanhar o jogo inteiro, porque eu estava na faculdade. Mas o Corinthians estava com o Renato Augusto, com o Yuri Alberto, com Juan Oliveira. São jogadores ofensivos, mas eles estavam sendo obrigados a voltar para marcar, cara. Fazendo função que não é deles. Então, cara, se a questão era colocar um time defensivo, uma retranca, um time que ia jogar só no contra-ataque, cara, colocava o time inteiro de zagueiro, de volante. Então, se você quer fazer um negócio, faz direito, porra. Não fica, não escala um time de qualquer jeito e impõe o jogo só na mentalidade, porque não é assim que funciona. Se você quer jogar defensivamente, você coloca mais jogadores defensivos. É lógica, sabe? E não foi isso que o Luxemburgo fez. O Luxemburgo meteu um time que é equilibrado de certa forma, mas com a mentalidade defensiva. E não deu certo. Né? Os dois gols relâmpago do São Paulo foram merecidos. O segundo gol completamente discutível, né? O gol do Lucas Moura, que teve aquele questão de. Que, cara, sem clubismo. Foi gol de mão. O Lucas Moura fez um gol de mão no Corinthians, mas isso não vem ao caso, porque quando ele tomou um couro, tomou um baile tático. Então, independente daquele gol ter sido roubado ou não,
O Corinthians mereceu perder. Essa é a verdade. Então, mano, e a questão que fica é, velho, a gente sabe muito bem que, mesmo que aquele não fosse gol, se aquele gol fosse invalidado, o São Paulo ia ganhar do mesmo jeito, sabe? O São Paulo, ele tava apedrejando o Aham. Corinthians e perdendo muito gol, cara. Primeiro tempo foi absurdo, cara, absurdo a quantidade de chance que o São Paulo teve, sabe? E perdeu. Agora, cara, a questão que fica é, dos 40 a 60, o Corinthians, ele começou a jogar. Ele realmente começou a jogar. Ele percebeu que ia estar fudido Uhum. ali, que não ia ter jeito de forma nenhuma e precisava de resultado. E começou a ir atrás e você via que o time ele começou a render, sabe? Teve uma bola que o Rojas meteu, que, mano, o Rafael foi buscar no ângulo. Cara, Uhum. aquele lance é bizarro, é lindo, é lindo. Você vê, aquilo era absurdo. Foi mano, um chutaço dele. Porém, foi uma defesaça também absurda, sabe? Você não consegue ter um demérito ou um mérito pra ninguém, porque, mano, os dois têm mérito, tá ligado? Agora sim, Aham. não adianta. O Corinthians entrou com uma postura pra perder e aconteceu o que todo mundo imaginava, né? Ele perdeu, porém, eu ainda acho que se o Corinthians fosse um pouquinho mais chato, pelo menos nos pênaltis levaria, mano. Mesmo que o São Paulo ganhasse, seria uma questão mais pô, de imagem, tá ligado? Uhum. Cara, minha bronca não é nem com ter perdido pro São Paulo. Podia ser, sei lá, até pro Palmeiras, que é o verdadeiro rival do Corinthians. O problema não é perder, mano. O problema é perder da forma que perdeu. Perder com covardia estampado no rosto, sabe? Isso não é identidade do Corinthians, nunca foi. Cara, é nojento ver um time que se esconde dentro de campo, sabe? É um time que tem medo do Isso. adversário, sabe? É a mesma postura, cara, que o São Paulo entrou, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. O São Paulo tava com medo do Corinthians, cara. O gol do Luciano foi um gol cagado pra caralho. O gol de empate do São Paulo, porra, e logo em seguida tomaram um gol. Que deu a vitória pro Corinthians. Mas, cara, o São Paulo tava com medo de jogar contra o Corinthians, essa é a verdade. O São Paulo na Arena Corinthians treme. E o que aconteceu foi a mesma coisa com o Corinthians no Morumbi. A diferença é que o Corinthians não conseguiu fazer um gol. E isso não pode acontecer, cara, com time nenhum, em hipótese nenhuma, independente do adversário, cara. O Corinthians podia estar jogando contra o Real Madrid dos Galácticos, cara. Não podia entrar com essa postura ridícula dentro de campo. Então, a minha bronca, cara, como eu já disse, eu já esperava que ia perder. Eu já esperava que fosse eliminado. O problema é ser eliminado jogando de forma covarde. Isso, mano, é isso. Indo pro próximo jogo aqui, o segundo jogo que teve, né? Foi Flamengo e Grêmio. Cara, a gente vê aí uma possível hegemonia voltando, né, cara? O Flamengo, ele Pois é. fala o que for de São Paulo, ele fala o que for das tretas que estão acontecendo, mas o Flamengo tá bem postado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele tá bem postado na Copa do Brasil. E você vê, cara, o Flamengo tá na final e chegou na final confiante, sabe? Toda a treta que Uhum, acontecia, você vê que foi, de certa forma, desmentida. Quando você vê todos os jogadores dando um pedala Robinho ali em cima do Sampaoli, sabe? Você vê que, cara, uhum. parece que eles estão voltando, sabe? Parece que eles estão voltando. Cara, a gente não tem como negar, mano. Aqui é um Santista e um corintiano aqui na Cal. É torcendo pro Palmeiras, pro Flamengo, absurdamente, mano, sabe? Agora, Com agora sim, certeza. não é porque a gente é rival que a gente vai ser contra em nossas análises contra o São Paulo. A questão que fica é, o São Paulo chega mais confiante, sabe? Chega mais confiante. A gente pode dizer, é até um pouco arriscado falar, mano, mas, cara, o Grêmio, ele é um baita de um time, tá ligado? E o Flamengo, ele tem mérito de passar do Grêmio. Agora, cara, o São Paulo, ele tem também muito mérito de passar do Corinthians, cara. Sabe, o Corinthians é muito difícil de se passar. Fala o que for, mano, mas o Corinthians tava na semifinal até agora, sabe? Então, então Uhum, foi um time chato. Ganhou na ida, sabe? E você vê que são casos completamente opostos. O São Paulo que tava bem de entrosamento e o Flamengo que tava mal, o São Paulo perdeu, enquanto o Flamengo ganhou. Você vê como que
O Corinthians, que em si seria um adversário muito mais fraco que o Grêmio, ofereceu mais risco pro São Paulo do que o Grêmio oferecendo pro Flamengo, que tecnicamente estava pior que o São Paulo na época. Então, assim, é isso que eu Pois falo, é. mano. Eu acho que o Flamengo mereceu passar. Jogou muito bem na ida, jogou muito bem na volta. É, fez ainda com um gol de pênalti, né? Completamente justo. Foi fato pênalti. E, cara, o Grêmio, cara, não tem muito o que a gente dizer. Tem um elenco absurdo, né? A gente falava que iria conquistar algum título esse ano e conquistou. O Gauchão conquistou. Agora, a gente realmente esperava que chegaria pelo menos ali numa final da Copa do Brasil, mano. Coisa que não aconteceu, né? A gente vê como que futebol não é nome, mas sim. O futebol não é uma ciência exata, sabe? Ele é mais a questão do como que o time tá hoje do que como que. Do quão bem de nome ele tá, né? Então. Mas ainda assim, mano, foi Uhum. um baita jogaço e o Flamengo ele chega bem, muito, muito bem pra final, né? Com certeza, mano. E a final, cara, da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Flamengo não. Flamengo e São Paulo. Cara, vai ser um jogo muito interessante de assistir, porque a gente vai estar vendo dois times em momentos diferentes, mas com qualidade técnica também diferente, porque o Flamengo tem uma qualidade técnica, tem um elenco melhor do que o do São Paulo, isso é indiscutível, mas o momento de questão psicológico dos clubes, cara, o São Paulo tá muito melhor, cara. Eles acabaram de eliminar o maior rival na Copa do Brasil, jogando melhor, amassando o time. E eles acabaram de contratar dois nomes de, cara, muito peso, que é o Rames Rodrigues e o Lucas Moura. Esses caras chegam pra agregar completamente no plantel, cara. E enquanto isso, o Flamengo, questão psicológica, os caras estão abalados, cara. Que tudo bem, estão na final, estão comemorando lá, dando tapinha na cabeça do Sampaoli. Mas a gente sabe, cara. Os caras brigaram dentro do treino. O Gerson bateu no Varela. E além disso, também teve aquele caso daquele cara da comissão técnica que também Isso, bateu no auxiliar do Pedro. São Paulo. Então, cara, isso, o auxiliar do São Paulo ele bateu no Pedro durante o jogo. E, cara, a gente vê que é bizarro, cara, porque esse tipo de violência, mano, a gente não vê em momento nenhum no futebol, cara. Ainda mais entre jogadores do mesmo time. E isso é uma coisa que abala muito os jogadores, é uma coisa que afeta, voltando a falar do psicológico, né? Uma coisa muito importante, né? É uma coisa que afeta, cara. E Realmente, apesar realmente. da qualidade técnica do Flamengo ser muito melhor, essa questão psicológica tem que ser levada em consideração, ainda mais porque a gente tá falando de uma Copa, né? Uma Copa é decidida em um jogo ou dois. E esse um jogo ou dois é muito mais decidido por momento do que por contexto geral. É isso, mano. Concordo, assina embaixo. E vamos ver o que vai dar, né, velho? Que vence o melhor. Bom, Exatamente. Masson, quer encerrar? Quer falar uma coisa a mais aí? A gente já pode encerrar. O Jovas infelizmente não apareceu, né? Ele falou que poderia aparecer hoje, mas acabou não rolando. Mas vamos ver aí nos próximos episódios se o Jovas e o Kawhi podem voltar aí pro fazer parte do nosso time aí de comentaristas, de jornalistas. Mas vamos encerrar aí esse episódio, cara. Já falamos bastante. E, inclusive mais de 1h30, se eu não estou enganado. Mano, 1h10. 1h10. 1h13. Tá, bastante tempo, bastante tempo. É, Bom, é isso falou aí. bastante. Bom, é isso aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por mais um episódio aí do The Journal. Fiquem ligados pro próximo episódio, que vai ser semana que vem. E é isso. Muito obrigado aí. Valeu. Falou. Falou.